Olá, boa noite, pessoal. Que prazer estar recebendo vocês aqui. Olá, boa noite, pessoal. Que prazer. Pode baixar o volume. Recebendo vocês aqui. Vamos ajustando aqui. Ai, pensei que já tivesse começado. Já estamos online, ao vivo. Ao vivo, nos preparando já, o pessoal chegando. Hoje vai dar certo, né? Graças ao bom Deus, a gente tem esse propósito de servir mais uma vez a comunidade e com o intuito de refletir, de tratar de um assunto tão sério, mas que infelizmente é a nossa realidade. A gente não vai poder fazer maquiagem nas situações que corriqueiramente estão acontecendo. É duro, sofrido, mas a violência doméstica é um mal que ainda está permeando os lares brasileiros e mundiais. Não é nenhum tipo de padrão socioeconômico, né? Então, hoje a gente vai fazer esse debate legal. Vamos ver que o pessoal está chegando. Olá, boa noite, Jordana. Que bom tê-la aqui conosco. Claudiane, Hermione, minha amiga querida, seja bem-vinda aqui. Zélia, minha cunhada. Muito obrigada pela participação de vocês. O pessoal vai ser chegando numa noite até tranquila, para a gente fazer essa interação, essa reflexão importante ainda. Nas nossas conversas do dia a dia, a gente pode, estando mais informado, passar segurança, ideias para essas mulheres que estão sofrendo a violência doméstica. São muitas. Às vezes, alguém que vai estar assistindo está passando por essa situação, conhece alguém, tem um vizinho, um parente, fica com dificuldade de poder orientar. A gente fica com dúvidas, né? Como fazê-lo? E aqui a doutora Cíntia, minha amiga, nossa convidada de hoje, psicóloga, vai poder fazer também essa explanação e permear os aspectos psicológicos que vai estar com essa mulher, vítima de violência, sequelas, os transtornos, como que se dá os comportamentos qual a pessoa está passando por isso. Doutora Cíntia, seja bem-vinda. Agradeço muito a sua participação, a sua colaboração, muito valorosa para nós, pois acrescenta bastante o seu conhecimento, né? A sua acadêmica de psicologia vai poder trazer para nós o conhecimento ao longo do tempo adquirido e que poderá, sim, acrescentar para nós no diálogo do dia a dia. E aí, doutora? Posso começar? Se apresente, fique à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Sou psicóloga, atuante aqui em Bela Vista, trabalho com abordagem terapia cognitiva comportamental e é uma honra estar aqui nessa live para a gente estar falando de um assunto tão vigente, infelizmente, na nossa sociedade. E não tem como a gente falar de violência social e psicológica contra a mulher e não falar de aspectos culturais e sociais, né, da nossa sociedade e do mundo, porque esse assunto não é só do Brasil, esse assunto acomete, infelizmente, o mundo. E nesse momento de pandemia, ele ainda está um pouquinho mais agravado, no sentido de que nós estamos tendo menos acesso à comunicação ao mundo exterior, nos nossos lares a gente teve que ficar um tempo mais dentro de casa, sem muita comunicação com o mundo externo, e isso trouxe certos desconfortos emocionais devido a essas relações conturbadas, com essa presença de violência doméstica, né,
sendo ela social e psicológica também. E aí eu queria falar de um aspecto social que, no caso, ele começou lá no tempo, já há muitos anos que vem, né, trazendo essa violência, e a gente não tem como falar da violência sem falar nos primórdios, né? Eu não vou ficar falando de história, mas ela é importante para a gente compreender como que vem sendo tratado esse aspecto da violência contra a mulher. Nos tempos da Roma Antiga, tinha uma lei que chamava Júlia, Lex Julia, né, que é a lei em latim, e essa lei era contra a mulher adúltera. O homem poderia ser adúltero, mas a mulher não. E essa lei, ela tinha, com a pena que ela poderia ser agravada, seria morte ou se não fosse a morte, eles poderiam tirar ela da pena de morte, mas ela seria tratada como prostituta. E isso foi na Roma Antiga, né? Já no século XVII, muitos já devem ter visto e ouvido falar desse filme, que foi retratada a história da mulher que foi adúltera, que depois ela se casou com um senhor bem idoso, os casamentos arranjados, e nesse casamento arranjado, ela não pôde escolher o parceiro, então ela casou com um senhor bem de idade mesmo. E ela acabou tendo envolvimento com um outro homem casado, e quando foi descoberto isso, teve a pena de ela ser adúltera e escreveram na roupa dela, letra A de escarlate, que era o vermelho, né? E ela tinha que andar com essa letra A bordada no vestido. E todos poderiam cuspir, jogar pedras, penalizar de qualquer forma essa mulher, porque ela foi adúltera. E essa história faz uma reflexão que ela, mesmo sofrendo as penalidades da época, ela não deixou de cuidar do próximo. E quando teve uma peste lá na vila deles, ela cuidou de todos os doentes. E por fim, uma pessoa pediu ao rei que amenizasse essa pena dela, e eles liam, em vez de falar a letra A de adúltera, eles liam a letra A de altiva. Então, nessa época, começou a luta da mulher, para não ser tão penalizada, que os direitos teriam que ser iguais, tanto para o homem quanto para a mulher. No Brasil, em 1927, a mulher não fazia voto, né? Ela não poderia votar, o sufrágio, né? Conhecido sufrágio. E aí, depois de 1946, que a mulher pôde votar. E aí, chegando já aqui na modernidade, em 1970, a mulher já começou com a luta da igualdade dos sexos, de gênero, né? Sim. E isso foi onde começou a ter a percepção que a lei vale para ambos os sexos. Por que eu falei de história? Para a gente entender que muitas pessoas ainda não veem a mulher como uma parceira, né? Vê como um membro inferior da sociedade. Mesmo que as leis hoje estejam em igualdade, nós somos, às vezes, discriminadas em vários fatores, principalmente os fatores psicológicos. Então, isso, até fazendo um adendo com a nossa querida Dulcineia, que ela tem, como assistente social, conhece muito bem a realidade, né, dessa questão de violência, ela sabe também que, mesmo com todas as leis que foram fundadas, inclusive a nossa lei mais nova, que é a lei da Maria da Penha, 11.340 de 2006, ela veio para ajudar muito essa questão da violência doméstica, né? Para colocar termos para que nós, mulheres, possamos delatar os maus tratos psicológicos e físicos. E aí, a gente fazendo essa questão com a Dulcineia, trazendo esse conhecimento dessa parte da sociedade, que mesmo que tenha todo o aparato da lei, vocês puderam perceber o tanto de feminicídio que o Brasil está tendo esse ano de 2020, nem se fala. Se eu não me engano,
aumentou o feminicídio em 22%, se eu não me engano. Então, assim, isso até maio, junho, e isso é altíssimo aqui para nós no Brasil, né? E a gente fala, mas o que falta para isso? Não existe lei? Existe, mas não é só a lei que é preciso ser usada, é a educação, é o conhecimento que nós tanto falamos, né, que a gente precisa falar desse momento no Brasil, que é educação, que começa nos nossos lares, principalmente na criação em respeito, o cultivo de respeito com o feminino. Por exemplo, uma criança do sexo masculino, a gente tem que fazer esse conhecimento do respeito do feminino em termos de igualdade. E isso muito pouco se fala na criação das nossas crianças e nossos adolescentes, no sentido de educação dentro de casa. Na escola é difundido, é falado, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Os pais, os educadores, né, os profissionais dessa área têm que trazer esse conhecimento. Por quê? É na família, é na base que se começa essa questão de ensinamentos. E esse ensinamento começa com palavras. Palavras no sentido de não denigrir, não ofender, não trazer uma mensagem pejorativa contra a mulher. Por exemplo, uma que nós estamos cansadas de ouvir, que é no trânsito, né? Ah, só podia ser mulher. A mulher é barbeira. Ah, não, isso aí é coisa de mulher. Isso é uma coisa cultivada de família. Nossos comentários, eles chegam aos ouvidos das nossas crianças. E aí, a gente fala assim, o que tem a ver com a violência do adulto, no caso? Muito, porque é a educação, é a base, não é, Dulcinea? Você concorda comigo nesse sentido? Sim. Doutora, a senhora discorrendo aí, e é por isso do intuito dessa live, né? Essas questões têm que ser faladas. A conscientização e a educação parte por esse princípio, que as pessoas, hoje, quantos companheiros estão aqui, estou vendo aqui que a Vânia está aqui conosco, a Livânia, muito boa noite, a Beth Mais, a Fátima Gonçalves, são pessoas que estão chegando aqui querendo informação, como a gente pode mudar essa realidade. Hoje, dia 2 de setembro, com certeza, várias mulheres foram vítimas dessa violência doméstica e vieram a óbito. A violência doméstica ainda mata mais do que acidente de trânsito, que outras formas, tantas de doenças que as pessoas são acometidas. E as pessoas estão aí, às vezes com liberdade, mesmo tendo leis que a nossa jurisprudência, né, a nossa jurisdição e a justiça em si atua em cima, mas fica muito solto ainda, porque essa violência, quando chega ao ponto de sucumbir a vítima, realmente dela ir a óbito, por quantos momentos ela não sofreu essa violência? Quantos momentos ela às vezes pediu socorro e não teve alguém para dar a mão? E muitas das vezes, nós que trabalhamos com essa rede de violência aqui no município de Bela Vista de Goiás, percebemos que muitas das situações não estão preparadas. A Polícia Civil e muitas vezes essa própria mulher não tem essa força, essa persistência de fazer a denúncia, de efetivar a denúncia. Por inúmeros casos ao qual nós argumentávamos e colocávamos a pessoa diante dessa fragilidade a qual ela estava vivendo, os filhos à mercê daquele agressor, algoz ali, mas ela preferia, não, deixa para lá, né? Vou para casa da minha esse mãe. Aspecto... Esse aspecto psicológico, ele influencia muito devido ao medo,
a não informação, a não ter a quem recorrer. Nós podemos ter as leis, mas as pessoas hoje precisam ter conhecimento no sentido de quais os órgãos, aonde procurar, né? Aonde que o primeiro passo, aonde procurar. Então, essa questão na psicologia, a gente luta muito na nossa classe para que isso seja cada vez mais divulgado, essas informações, esses centros, né, de acolhimento para mulheres em transição de casas, que são socorridas no sentido de ser retirada do núcleo de violência com seus filhos, né? Em Goiás nós temos vários centros, mas o princípio disso é a autoestima da mulher estar preservada, é o conhecimento da situação, né, que ela pode sair desse momento de violência, porque muitas questões são envolvidas. Primeiramente, a formação da família, tem as questões financeiras, né, que a mulher já tem uma questão de, às vezes, de dependência, então ela já pensa no alimento para os filhos, o teto para os filhos, e ela fica à mercê desse agressor no sentido de preservação, às vezes, dos filhos. E isso precisa ser fortalecido, a questão psicológica, no sentido de que ela não deve se expor a isso, porque isso vai ter uma incidência sobre os filhos. E essa violência vai ser propagada psicologicamente para essas crianças que estão no seio dessa violência. Então, isso é primordial ser resgatada a autoestima dessa mulher para que ela perceba que ela está sendo violentada. E, principalmente, começa com palavras. O agressor, é muito difícil ele começar simplesmente com as agressões físicas. Sim. Geralmente, ele começa com as palavras e dessas palavras ele tem a progressão para a violência física. E doutora, isso é uma coisa que... Oi. No entanto, um dos primeiros estágios desse ciclo de violência é o encantamento, né? É o apaixonar, é aquele amor. Ninguém casa com um sapo, é um príncipe. Ele corteja, ele sempre é um bom moço, às vezes até boa pinta, ele vai para academia, ele é uma pessoa sociável. Então, em nenhum momento, às vezes até a própria mãe percebe que fala, nossa, aquele rapaz pode ser violento com minha filha. Não há isso na sociedade, né? É muito sutilmente que se começa isso, até ela perceber que realmente ela está sendo violentada no seu próprio lar. É uma situação muito interessante que nós já percebemos nos atendimentos aos quais fizemos, é que é histórico, às vezes, é um legado que se tem de geração a geração, que vai passando, né? Por exemplo, em uma situação ao qual, vou dar o nome aqui de Maria, né? Aleatório. Ela, quando nós estávamos fazendo entrevista, ela gestante, agredida fisicamente pelo companheiro desde sempre, ela procurou ajuda, foi até a delegacia, quando chegou lá, depois desistiu de homologar a ocorrência. Ele correu atrás dela com um facão, quer dizer, né, bem discrepante, assim, uma violência absurda, e ela ainda gestante. A gente argumenta, mas como você ainda está com esse companheiro que te agride até fisicamente, além de verbalmente, que era constante também? Ela mencionou para a gente essa questão psicológica. Ela falou, mas eu fugi de casa, eu estava com 15 anos, porque meu pai agredia minha mãe, e nos agredia. Aí arrumou um companheiro, saiu de casa. Agora eu estou apanhando menos, o outro batia mais. Exatamente. Isso é real, né? Ela colocou, agora estava apanhando menos, é só quando ele chega alcoolizado, quando ele está muito nervoso. Essas são as justificativas psicológicas. Sim. E outra, muitas das vezes, alguém que esteja a nos ouvir, que vai estar participando, né, vendo depois, até posteriormente, essa live,
que vai ficar salvo aí. A gente pede já para as meninas compartilhar, pedir para se inscrever no canal, né? Dar um joinha aí. Isso contribui bastante para o crescimento do canal, que ele vai sempre estar reportando causas sociais importantes para nossos debates no dia a dia. Nós percebemos que essa mulher, muitas vezes, não percebe que está sendo violentada por conta dessa justificativa, doutora. Ela tem sempre esse alegar, né? Ah, não, foi só hoje, coitada, ele estava muito cansado, ele teve problema no trabalho. Ah, não, aquele dia ele puxou meu cabelo é porque ele já tinha discutido com o vizinho, né? E a pessoa começa a vivenciar a situação de violência com justificativas, não percebendo que ela está ali naquele ciclo vicioso, porque também, às vezes, esse agressor, na geração dele, ele viu o pai agredindo a mãe, o avô, então estão perpetuando comportamentos geracionais que está ali muito forte. Então, para ele, é comum, né, estar violentando, porque ele vivenciou aquilo. Ele traz isso dentro do seu comportamento, né, doutora? E esse é um fator muito importante, porque na psicologia a gente traz esse conhecimento geralmente tratando-se disso, porque é um processo, às vezes, já conhecido, já enfrentado na infância do agressor anteriormente. E não só do agressor, também da companheira, né? Porque ela pode ter vivenciado isso dentro de casa. Então, passa a ser um fator que a gente trata como normose. Na verdade, a normalidade que não é normalidade, mas é um fator conhecido daquela pessoa ou pessoas. E isso é que a gente, no começo, eu estava falando no sentido, por que a gente tem que falar da história, por que a gente tem que falar do traço cultural, porque começa nos nossos lares. Então, isso é um processo que tem que ser muito bem falado, exercitado na criação dos nossos infantes, dos nossos adolescentes, porque pode-se quebrar esse círculo vicioso que, às vezes, inconscientemente, as pessoas buscam nos seus companheiros. E essa questão ela é muito profunda, ela é complexa, né? A pessoa, às vezes, não tem a consciência que ela está fazendo isso, e ela acha que isso às vezes, até um merecimento por parte dela, por ela não ter estudado, mas isso não é só da classe financeira baixa, isso é difundido em todas as classes sociais, mas é um processo psicológico e às vezes de criação mesmo, independente da condição financeira. Ela permeia por todos os níveis sociais, né, e culturais. Principalmente na nossa cultura brasileira, que ela é paternalista nesse sentido de o pai ser o provedor da família, sendo que já é comprovado que as mães hoje em dia tem muito mais famílias de mães solteiras que são os provedores, mas ainda cultiva a cultura do machismo discreto, velado, né? Que é difundido através dessas palavras. E eu vou trazer até aqui um conhecimento que seria da questão de muitos aqui estar conhecendo uma palavra que é uma violência psicológica, que ela está chegando agora não, está sendo difundida aos poucos aqui para nós, que é um tipo de violência psicológica que chama gaslighting, que é quando o parceiro ou a parceira, porque pode ser dos dois lados, né? Eles trazem informações distorcidas, eles tentam desacreditar o parceiro, trazendo informações que falam assim, não, tentando anular o comentário, trazer um descrédito da palavra daquela pessoa. Então, assim, geralmente, essas informações, elas ficam permeando, assim, o desacreditar da mulher ou do homem, né? Porque pode ser tanto para a mulher quanto para o homem. A gente fala de parceiro. Então, essa modalidade de violência psicológica, ela é velada, ela é silenciosa, é com palavras.
e ela vai infiltrando o psicológico da pessoa, que ao ponto da mulher ou o homem também se achar menos-valia, ter aquele sentimento de menos-valia. E isso é assim, é com palavras pequenas. Por exemplo, você tá louca, você é doida, estou usando os exemplos aqui, eu não sei disso, isso é coisa da sua cabeça, você criou isso, eu não disse isso, eu não vi isso. Então, isso são palavras que vão permeando o lado psicológico das pessoas e que vai fazendo um estrago bem grande. E quando a gente fala disso, que é um nome diferente, né, dessa nomenclatura, a gente fala, mas é inglês. É porque foi criado lá fora, mas ela é aproveitada em todas as línguas, porque o inglês ele é um pouco mais difundido. Sim. E então, Dulcinea, a gente, não sei se você já percebeu isso, em todos os lados a gente começa a ter percepções disso, dessa violência psicológica que vem sendo difundida na sociedade, antes da física. Sim, doutora. Você concorda? Concordo plenamente. Muito raramente vai acontecer uma agressão física sem ter a agressão verbal, sem ter tido a agressão psicológica, né? E um dos fatores que ela colocou aí que a gente percebe também dentro desse ciclo de violência é o isolamento. O isolamento. Com certeza. Que a pessoa vai deprimindo, vai se isolando. O companheiro vai fazendo isso, né? Não vai na casa da sua mãe hoje, não. Não, para com essa amizade com a sua colega ali, que eu não gosto, não. Não vai na casa da comadre fulana, não. Fica quieta em casa. Ela vai ficando minada ali, e esse isolamento faz com que ela nem se perceba a qual ela está vivenciando essa violência. E quando você convive com um núcleo maior de pessoas, alguém anefa, opa, mas ele faz isso com você, você permite alguns questionamentos, e a pessoa tem essa reflexão. Ela não percebe que é uma violência, é uma estratégia, né? É uma estratégia do agressor, porque a pessoa ficar mais suscetível ali, fragilizada, como a senhora ponderou, né? E isso acontece muito, esse machismo de colocar, não quero que você saia, não permito que você tenha amigos, não quero ninguém aqui em casa, porque os outros vão estar, né, apontando que aquele comportamento não é condizente com a pessoa de bem. Mas na hora H, ele tira uma selfie, sai bonitão no Instagram, os dois, quer dizer, nos momentos corriqueiros parece que está tudo normal. E essa família, às vezes, quando percebe alguma coisa, acontece isso que a senhora colocou, ele vai usar isso. Não, isso é só da cabeça dela. Para a família fica com dúvida, né? Em quem acreditar. Mas ele é um bom moço. E essa é a intenção, é manipular pensamentos, é trazer manipulação, descrédito na pessoa dela, e isso vai trazer ela acreditar que realmente ela necessita daquela pessoa para guiá-la, para ser o guia da vida. E nesse sentido é que essa manipulação ela vai crescendo cada vez mais. Vai introjetando na pessoa, a autoestima vai baixando, né? E isso vai contribuindo para o processo todo. O início dele é o menos-valia, é o desacreditar e a manipulação, isolamento, e o total, depois ele toma conta da vida da pessoa no sentido de isolá-la completamente do mundo exterior. E mesmo as pessoas falando já no processo bem alterado, a tendência é não acreditar em si. Por isso que o processo psicológico, né, a terapia, a psicologia vem trabalhando junto a esses centros de acolhimento. Por quê? Porque tem que fazer uma revisão, um reconhecimento desse processo de autoestima para que ela consiga sair desse momento. E a assistente social, como é a sua profissão, a minha profissão de psicóloga, a gente tem a função de orientar para que esse processo possa ser reavaliado. A conduta da família possa ser reavaliado no sentido positivo, para que ela saia desse momento de manipulação. E outro contexto também, doutora, importante da gente colocar aqui, é que nós, enquanto sociedade ainda,
nós temos que ter uma visão diferenciada de família. Sim. É possível, sim, essa mãe conceber um lar e ser família com a mãe e Lógico. os filhos, né? Então, há ainda muito preconceito no nosso meio, quanto a isso, a referenciar essa mãe solteira, se ela é, né, capaz de dar sustento, seja ela essa parte econômica, mas também de dar a educação para esse filho. A sociedade tem que, eu percebo que esses valores têm que ser ponderados na medida que é muito mais saudável uma mãe estar com seus filhos em um lar ao qual se percebe paz, tranquilidade, mesmo que às vezes seja parco algumas questões alimentares, algumas questões de conforto, né? Seja do lar em si, mas que o que adianta estar às vezes numa casa onde tem às vezes os equipamentos domésticos, onde tem um carro para se locomover e, no entanto, não há nenhum respeito, né? Onde que essa criança está percebendo, vivenciando essa situação de agressão. A gente já fez atendimento com crianças que, por conta de verem os pais brigando, né, e exaltadamente, e com palavrões e agressão físicas também, há os terrores noturnos, né, a criança regride. Nossa, a gente vê um desequilíbrio na escola, no rendimento escolar. Coloca para nós, doutora, como que fica essa criança ao perceber isso? Quer dizer, esse herói, essa identidade paterna, mas está ali em confronto com aquela que é a mãe, né? Aquela que cuida, aquela que zela, aquela carinhosamente está ali. Como que fica essa criança no meio disso, né? Como que ele se percebe aí? A criança, ela não vai conseguir fazer uma percepção dela de maneira saudável, porque o ambiente em que ela está inserida, com essa violência, seja ela de palavras, né, psicológica, seja ela de violência física, a criança em processo de aprendizagem, ela vai sofrer um declínio, ela vai ter vários problemas de aprendizagem, ela vai ter problemas psicológicos. Se a gente for nomear o tanto de problemas que pode ser acarretado, a gente vai ficar falando um monte de doenças, mas a gente vai citar um monte de coisas que pode advir do processo doentio psicológico, por exemplo, terror noturno, como você começou a falar, pode ter o famoso xixi na cama, porque devido ao processo de ansiedade, né, que ela vai desenvolver um quadro ansioso que vai desorganizar todo o desenvolvimento psíquico, mental dela, bem como fisiológico. Porque se a criança está em processo de estresse, ela não vai ter uma formação hormonal correta para a idade. Ela vai ter um processo de estresse constante e isso vai atrapalhar crescimento, desenvolvimento intelectual, né, o processo ansiogênico muito alto, ele vai trazer uma série de doenças, no caso hormonais, no corpinho, até o processo de crescimento vai ser interrompido. Por quê? Pode ser interrompido. Por quê? Depende de cada criança, né, de cada organismo. Mas isso são processos que podem ser destravados nesse ambiente com bastante ansiedade, né, no caso de verificar os pais discutindo. Não é que não há um lar que seja perfeito, né, sem discussões, mas a violência, nem que seja verbal e física, ela tem uma diferença daquela briguinha de familiar, discussões que podem acontecer no ambiente familiar. Mas a criança, ela vai absorver isso com impacto extremamente grande, e esse impacto, de acordo com o que a gente estuda, esse processo de desenvolvimento, seja ele até anatômico, até o cérebro estar em formação, ele não vai ter uma formação correta para a idade daquela criança. E isso é muito sério, porque de acordo com o que ela vai entender aqueles sentimentos que ela está sentindo ali naquele ambiente, vai ser o aprendizado dela a lidar com as emoções.
dela daquele momento para frente. E isso é subjetivo, só a gente vai saber no processo posterior, né? Ou no momento de uma intervenção de um profissional. Então, é muito importante esse divulgar para os pais, para a família, principalmente para a vítima dessas agressões, ter consciência que não é somente com ela, né? O processo psicológico, ele vai permear todos os elementos daquela família. Então, isso é um quadro que deve ser olhado com muito carinho, muita atenção, por esses profissionais que a gente fala, e principalmente até os professores são muito ligados a ter essa percepção, passa para o assistente social vai comunicar ao psicólogo, ou juiz, a quem ela, né, achar que tem que comunicar, e aí vai instaurar um processo para a gente estar averiguando esse momento, esse lar com essa agressão. Então, é um processo, como eu disse, amplo, complexo e cheio de minúcias que devem ser encaradas como literalmente coisas importantes. Não quer dizer que uma palavra ela não vai ter um peso, vai sim. Essa palavra vai reverberar nessa criança por muito tempo. A gente não sabe o impacto dessa violência, seja ela física ou mental ou psíquica nessa criança, né? Então, isso aí vai estar desencadeando muitas coisas nesses entes familiares. E uma das coisas que mais a gente tem que falar, nós devemos denunciar. Nós devemos fazer o nosso papel de cidadão. Aí vem aquele comentário, eu não quero falar, não quero fazer parte desse processo, mas nós temos que fazer. Nós temos obrigação com os nossos menores, com as com os entes familiares. A gente, mesmo que seja um vizinho conhecido, a gente tem que denunciar. Eu até fiz aqui uma plaquinha, não sei se dá para ver direitinho, mas assim, esse número aqui é muito importante para que seja denunciado, né? O Disque 180. Por quê? Porque isso aqui é comunicar a quem tem as autoridades. Eu não sei se ficou bem nítido aí, mas é o Disque 180. E essa comunicação é onde faz o gatilho de todo o processo para ser analisado essa violência nesses lares. E uma coisa, doutora, que a gente também deve prestar muita atenção nesse processo, é que nós temos mito. Aquele jargão que sempre falava, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não pode ser visto como assim. Porque se nós queremos ter uma sociedade saudável, com pessoas com qualidade para fazer os atendimentos em todos os órgãos, em todas as empresas, essa pessoa tem que estar bem psicologicamente. Se ela advém de um lar adoecido, em que ele vivencia situações de violência, ele também vai estar totalmente descompensado. E aí vai sim ser um mau servidor, vai ser um mau prestador de qualificação daquele seu trabalho. Então, toda a sociedade perde com isso, né? Não é uma questão só ali. Esse sofrimento ao qual crianças e adolescentes passam dentro desses lares é uma repercussão para a vida toda, como a senhora colocou, e muito forte. Em atendimentos, muitas das vezes, quando a gente faz entrevista com senhoras, pessoas com mais de 30 anos, elas remetem a isso. Você percebe, às vezes, algumas nuances já de começando a depressão, um desequilíbrio, dificuldade de convivência com um novo companheiro, uma nova relação, de perceber que é possível, sim, ela ter um valor, uma autoestima melhorada, para que ela possa adentrar outro relacionamento com aquele que já foi rompido por conta dessas agressões. A insegurança, né, de poder perceber que um futuro pode ser promissor e que ela pode, sim, se olhar como um ser especial, se valorizar, se amar em primeiro lugar, acho que isso é muito importante, e poder dar uma chance para ela mesma. Então, fica com essa dificuldade ao longo de toda a trajetória de vida, né?
Uma dos Sim. outros fases desse ciclo de violência é esse rompimento. Com Ainda certeza. precisamos debater muito, e é uma das minhas bandeiras de trabalho sempre, que possamos desenvolver políticas públicas voltadas para esse acolhimento e esse amparo no momento desse rompimento, porque temos muita dificuldade. Para onde ir? Como vou ficar? Como eu vou me alimentar? Como que meus filhos vão estar? Ah, mas lá na casa da minha mãe eu já não gosto do meu padrasto. Lá não tem um espaço físico adequado. Quer dizer, como fazer esse rompimento? Como sair disso se nós, enquanto sociedade, enquanto poder público, ainda não se apropriar de, além dessa lei que já existe, mas de ter esses amparos, as edificações mesmo, para que possa essa pessoa, essa mulher, sentir segurança e falar, não, aqui eu tenho profissionais, eu vou começar a minha vida de novo, Exato. eu posso perceber que eu saindo desse ciclo agora, eu posso ter outra esperança de dias melhores, sim. Mas o que a gente percebe também, mesmo quando a mulher rompe, né, há o rompimento, a saída, a separação, há aquele pedido de perdão, de desculpa, ajoelha, promete, e ela fica ali, não, mas ficar sozinha é difícil, não, eu volto, não volto, e muitas vezes há essa reconciliação e começa todo esse ciclo. Tanto é que eu percebi que no meio policial tem uma certa resistência e intransigência, e o machismo ainda permeia muito esse meio, mais acentuado às vezes, que eles não levam muito em conta quando a mulher chega para fazer a denúncia. Aí é mais Exatamente. porque daqui uns dias ela vai estar de volta. Quantos e quantos casos que se instala ali a denúncia, e agora a lei já ampara para outra forma, a mulher perdoa, reconcilia-se e quer retirar a queixa. Ah, coitada. Exatamente. Né? Essa é uma fase que a gente já até prevê. Sim. Porque é como se, até voltando à questão cultural, que eu sempre falo, porque é cultural. Sim. Eu não sei se vocês se recordam, mas tinha uma série de propagandas que expunham muito a mulher em roupas pequenas e falando, essas propagandas falando às vezes até de, eu não estou citando marcas nem nada, mas assim, era uma exposição do feminino. E aí várias pessoas, movimentos entraram e pediram para que isso fosse mudado, porque é culturalmente divulgado exposição da mulher. Aí depois a própria cultura leva um descrédito dela retornar com esses parceiros, né? E aí entra aqueles jargões, né? Não se mete a colher, não se denuncia. Mas isso são jargões perpetuados para que realmente as mulheres não tenham voz. E eu acho que a sociedade já cresceu quanto a isso. Você pode denunciar, deve denunciar, porque você vai estar contribuindo para que tenham pessoas naquele núcleo que vão ser preservadas. Até a violência, até o feminicídio pode ser evitado. Né, quando você ouve uma voz alterada, alguma coisa, né, a gente tem por obrigação comunicar. E aí, mesmo que não seja nada, vai estar sendo averiguado. A gente não tem que pensar isso, que e se eu falar e não for? Mas a gente nunca sabe, você não sabe o que está acontecendo. Então, antes a gente pecar por um excesso do que por não fazer nada. E eu acho que isso tem que ser muito bem divulgado no sentido assim, você não está se metendo na vida de ninguém, você está preservando vidas. Isso. Porque isso é uma questão, assim, inclusive a lei Maria da Penha, ela até teve um ajuste há pouco tempo, que tem aquele stalking, né, aquele homem que fica vigiando, vai atrás de um serviço, fica na rua atrás dela. Então isso hoje em dia já consegue ter um pouquinho mais de medida protetiva para ajudar. Eu sei que ainda falta muito para ser uma coisa eficiente, para que a lei seja mais eficiente, mas a gente tem que usar
dos meios que a gente tem hoje. Se a gente tem um número que é o Disque 180 e a gente pode usar sem prejudicar ninguém, você vai estar exercendo a sua cidadania, sim, né? Então, a gente tem que trazer essa naturalidade para divulgar a preservação de vidas. E nós temos que ter esse compromisso com a sociedade. Inclusive, digo e repito, se começa na infância. Se começa a ter respeito por ambos os sexos, sem distinção de gênero. Porque nós não temos que falar que o homem pode fazer isso e a mulher não pode. Nós temos que trazer respeito por ambos os lados. E isso precisa ser divulgado no respeito. Você tem um filho do masculino e uma filhinha, né, o feminino. O menino faz uma coisa pejorativa com a menina, ensina, olha, meu filho, não devemos tratar sua irmã assim porque ela é mulher, isso é errado. E hoje em dia isso não é divulgado, às vezes, na questão familiar. Por isso que eu sempre bato na tecla. A cultura precisa ser revista. Ela precisa ser divulgada no sentido de respeito. Não expor crianças, não expor a mulher, né? E quando eu falo mulher, a gente tem que lembrar que tem violência contra os homens também, tá? A Lei Maria da Penha, ela não é somente para a mulher, ela acolhe o masculino também. Então, isso é uma coisa que a sociedade tem que esquecer, certos jargões que não estão ajudando no momento. Essa questão de ninguém mete a colher não é um jargão que vai salvar vidas. Eu prefiro não usar. E eu não vou entrar no mérito familiar deles. Ninguém vai lá colocar opinião no lar, mas sim na questão para evitar uma morte ou uma violência maior, né? Então, eu acho que a sociedade tem que trazer essa conscientização advinda da cultura, esquecer um pouco o machismo e trazer mais a equidade, né? Essa equiparação dos gêneros, né? E sem distinção. Eu acho que isso não deve nem ser promulgado, ficar falando aos quatro ventos, no sentido de fazer um é melhor porque é provedor, não. Sim. A violência também não tem sexo, né? Isso. E também, dentro da Lei Maria da Penha, o contexto da violência doméstica, ela pode ocorrer também, a aplicação da lei, quando o genro agride a sogra, quando o neto agride a avó, né? Sim, todo o núcleo familiar, qual convive ali, havendo essa agressão contra a mulher, pode-se aplicar essa lei. Né? E isso dá um embasamento já, melhora muito nisso. E eu gosto muito de trabalhar com famílias. É um ponto que em todas as instâncias focasse mais família, porque ela vem sendo atropelada por tanta informação. A mídia coloca outros valores, a internet chegou e adentrou as casas, e houve muita dificuldade com o diálogo. E quando nós percebemos que a família é a maior riqueza, seja ela constituída com pai, mãe e filho, ou seja ela a mãe com seus filhos, mas que valores sejam ali erguidos e que possa haver, o que a senhora colocou aí muito bem, o respeito, né? Eu não concordo com sua ideia, mas o respeito e haver essa cumplicidade para que possa criar um ambiente saudável, nós teremos sim futuro mais tranquilos, com menos criminalidade, com menos tráfico de droga, com menos usuários por aí, com menos crianças e adolescentes que saem de casa, né? Que abandonam lares, que vão por aí depois por conta de não aguentar mais vivenciar aquele inferno que se instalou dentro da própria casa. Exato. Nós, profissionais, temos que ter essa cumplicidade de favorecer, de induzir mesmo, fomentar mais essa fortaleza que a família tem que ser. Então, a denúncia ela tem que ser feita e ela tem que ser com essa consciência
que eu estou ajudando, e nós, enquanto pessoas, você aí que vai estar nos vendo, falar, gente, o que nós podemos fazer? Quando tiver algum movimento, engajar, né? Vamos fazer isso para Exato. favorecer. E não levantar só essa bandeira que a gente precisa ficar nessa. No meu entendimento, eu, enquanto Dulcineia, eu vejo essa equidade. Não há que ficar, né, com essa disputa, quem é mais ou Sim, quem é menos. Eu sim, acho sim. que somos É. seres que se completam, que devem caminhar junto, que nessa formação da sociedade todos têm o seu peso e o seu valor, com as suas Exatamente. particularidades, né? E vai se Inclusive, somar-se a isso. Inclusive, esse número, DISC 180, ele serve para denúncia contra qualquer coisa contra o idoso também, né? Isso. Então, oi? Pode falar, sim. Ah, sim. Então, ele não é somente para a questão da violência doméstica, então é contra o idoso também, contra um adolescente, qualquer coisa nesse sentido, esse número, ele tem essa função, sabe? Então, é uma coisa assim, a questão da gente falar assim, tem que denunciar, é uma questão de consciência mesmo, você fazer um ato consciente, porque ele vai ter uma consequência, mas é uma consequência que a gente fala no sentido de ajudar, né, a família. Então, assim, é um ato muito consciente no sentido de trazer e preservar a vida. Porque tem coisas que a gente não sabe o que está acontecendo no ambiente. Eu falo quando estiver um movimento de violência, né, de gritos, Sim. que a gente fica preocupado. Então, fazer essa denúncia nesse sentido, viu, gente? Na questão, assim, de preservar. Por quê? Uma denúncia, ela tem que ser bem pensada e ela tem que ser fundamentada em preservação, não para que seja prejudicada, né, aquela família ou qualquer outra coisa. Então, é um ato muito consciente, porque a lei e os serviços como a psicologia, a assistência social, os nossos conselhos tutelares, as casas de acolhimentos, elas precisam estar como diz, com a base muito bem feita. Tem que existir a violência, tem que ter um respaldo para que essas entidades possam atuar. Então, quando eu digo tem que denunciar, é no sentido de realmente conhecer a violência. Às vezes está lá no ato gritando, a gente não sabe o que é. Então, é nesse sentido de estar acolhendo essas famílias, porque é uma responsabilidade muito grande e que muitos se ausentam com medo de não, de você falar, foi fulano que denunciou, mas isso é culturalmente difundido, e a gente tem que levar o lado de auxiliar os nossos infantes e as mulheres também, ou quem quer que esteja sofrendo essa violência, no caso um idoso, qualquer outra pessoa, né, porque a violência psicológica e social, ela não é só contra a mulher, né? Ela abrange um monte de outras pessoas e idades e tudo, sociedades também pode sofrer essa violência. Então, é com responsabilidade que eu chamo esse movimento para que a gente possa estar falando disso, divulgando essa denúncia, né? Porque isso vai estar fazendo a sociedade mais responsável. As famílias precisam se sentir responsáveis no sentido de ajudar. E, doutora, isso tanto é também que... Oi? Tanto é que essas denúncias, ela tem um sistema próprio, que ela é gerada, ela cai no judiciário, e o judiciário Sim. remete aos CREAS, Exato. Aos órgãos que são responsáveis, seja conselhos tutelares, outras instâncias que vão averiguar a veracidade dessa denúncia, vão fazer a acolhida, vão fazer essa intervenção da melhor Exatamente. forma possível, né? Então, há profissionais que vão estar ali indo em loco, Exato. tentando entender essa dinâmica familiar, o que está sucedendo, como pode ser melhor feita aquela intervenção naquele momento. Exatamente. Acredito sempre quando uma pessoa adentra um lar que vai fazer, né, apaziguar aquela situação, ou fazer eles perceberem o quanto mal estão fazendo a todos que ali vivenciam naquela residência, esse profissional tem essa autonomia assim, de dar
pitadinha ali, com seu conhecimento, com seu jeito, e quem sabe mudar essa dinâmica, e quem sabe poder ali nascer uma esperança de que paz, né? Inclusive, muitos atos começam com a denúncia. Sim, sim. Às vezes a própria mulher ou a vítima não tem coragem, né? Então, quando é feita essa denúncia, você tem o trâmite, é acionado uma gama de profissionais que vai poder fazer esse acolhimento e toda essa averiguação. Então, é nessa responsabilidade que eu chamo, porque às vezes a pessoa nem tem conhecimento do que pode estar para que ela consiga sair daquela situação ou melhorar aquela situação, né? Então, a gente ter consciência de que existem mecanismos e a sociedade precisa conhecê-los, né? Então, como eu disse no começo, a gente tem uma série de nomes, de nomenclaturas que estão sendo divulgadas, como eu falei do gaslighting, tem o mansplaining, tem o man-interrupting e o stalking, né? Que são coisas em inglês, não esquece essa questão do nome, é só nomenclatura, mas cada uma delas visa ajudar, como diz, a conhecer essa violência, seja ela, né, no caso, no âmbito psicológico, ou no âmbito social ou físico, né? Então, são nomenclaturas que estão vigentes aí dentro das nossas leis para que possam ser usadas. Então, o princípio de tudo é procurar um órgão específico. Por exemplo, as assistentes sociais de um município, né, para que isso seja instaurado, o Ministério Público, às vezes, depende na escola, na própria escola, né? Então, isso aí tem muito campo para ser procurado. As pessoas só precisam tomar conhecimento do que nossas leis já nos dão aí para que a gente possa trabalhar no âmbito profissional e que essas leis possam ser cumpridas e efetivadas dentro dos lares brasileiros. E esse trabalho, ele é muito importante para a gente tá fazendo essa divulgação dessas questões de denúncia, de nomenclaturas, de trabalhos, como você disse, isso aí é um trabalho que está de formiguinha ainda, tem muita coisa a ser feita, né, e a gente estar sempre batendo nessa tecla, trazendo conhecimento, fazendo essas lives. E você vai ver aí as perguntas, né, do Cineia, e você vai poder estar trabalhando com essas pessoas, que é seu intuito, né, poder estar trabalhando com isso, e é muito importante esse trabalho da assistência social, né, para chegar ao descobrir desses lares aí com algumas questões a serem tratadas. Doutora, estamos chegando já a 1 hora de live. Eu acho que se a gente for conversar aqui, vamos passar longas horas ainda. É um assunto que rende muito, tem muito conteúdo. Sim. E infelizmente é uma coisa que a gente não vai sanar numa live, mas a gente lançou sementinhas. Acredito que quem está vendo, acompanhando ao vivo, mas quem for ver ainda posteriormente vai poder refletir sobre isso, vai poder estar mais antenado com essa pauta que está aqui. Né? Seja aqui na nossa cidade, seja no nosso país, seja no exterior, qualquer canto do mundo ao qual a gente for, onde tiver uma mulher, infelizmente vai acontecer às vezes essa violência doméstica, mas, né, direcionada porque tem mulheres que estão morrendo feminicídio por ser mulheres, simplesmente constatando que são mulheres. Gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais para a gente poder já caminhar para o final aqui. Agradecendo muito a sua disponibilidade, o seu carinho, a sua atenção. Acredito muito no seu profissionalismo. Recomendo, né, quem tenha a necessidade, quase todos nós precisamos hoje, né, do acompanhamento psicológico para nos sentirmos mais fortalecidos, mais inteirados de si próprio, para poder estarmos mais perceptivas nossas realidades e ser cada dia mais um ser humano melhor, né? Com expansão de consciência, mais cidadãos até então. Então, tudo isso leva a um crescimento
a uma valorização da vida, que é o mais importante e que eu batalho muito há muitos anos. À vontade, doutora. Eu acho que o assunto ele é bem amplo, né? Nós temos seria uma live bem comprida se a gente fosse falar de todos os assuntos. E assim, só uma questão que eu queria complementar. Sim, à vontade. Eu só não mencionei anteriormente, assim, hoje, devido a muita violência nos lares, a gente está falando de um assunto que está chegando aos poucos, infelizmente, que é a depressão infantil. Ainda não está sendo muito divulgado, mas assim, nós já temos estudos que, dependendo da disfuncionalidade desse lar, as crianças podem acontecer um processo depressivo, né? Antigamente a gente não via falar dessas questões, mas assim, o processo de aprendizagem e o processo depressivo, ele está bem contundente quando existe um desajuste. Então, é só questão de consciência, trazer informação para alguém ou simplesmente indicar um caminho, eu acho que já ajuda muito. Então, nós como seres humanos, a gente tem que lembrar sempre disso, que a gente pode ajudar alguém que necessite de uma informação, de um acolhimento. Nós não temos as condições de pegar as pessoas e levar para nossa casa, mas a gente tem como levar informações para que ela consiga passar por esse processo. Então, a informação, a cultura, a educação é a base da família. Então, eu prezo muito por isso e sempre vou falar disso. A educação começa nos nossos lares. E estou à disposição aqui na nossa cidade, né? Trabalho aqui, atuo e me coloco à disposição para qualquer assunto, para a gente estar falando. Pode chamar aí a Dulcineia né, na live, no YouTube, e a gente entra em contato, tá? É só isso, estamos aí, como diz, disponíveis para no que eu puder ajudar a sociedade como um todo. E muito obrigada, Dulcineia, por essa oportunidade, né? E agradeço muito a sua pessoa que tem se dedicado a esse movimento e as suas intenções. Eu, assim, com muita honra e agradeço em nome de muitas pessoas aqui, que você continue nessa estrada aí com essa intenção de cuidar da nossa sociedade daqui de Bela Vista, tá? Obrigada. Eu que agradeço, doutora, a sua disponibilidade, né? Fica aí uma referência de uma profissional nota 10, vai contribuir muito para a nossa cidade, tem, né, como um profissionalismo aí muito forte, e nós precisamos disso. A nossa cidade aqui já está num patamar, né, tão próximo de Goiânia, requer sim esses profissionais com categoria para poder ajudar de alguma forma as pessoas atuais que estão necessitadas, e a psicologia hoje está de uma forma tão atuante, né? Então ela está podendo fazer com que as pessoas percebam da importância desse profissional que está cada dia mais atuando. Nós vamos agora, vou colocar algumas pontuações que eu acho importante. Eu, enquanto profissional do serviço social, a gente passa por muitas situações que a gente fica às vezes chocada. Percebe-se que muitas vezes nós não estamos preparados, nem como profissionais e nem como ser humano, por perceber quão grande a violência está aí aos quatro cantos. Eu fiquei assim, perplexa em muitas situações, e às vezes até sem ação de como proceder em caso A ou caso B, percebendo a fragilidade daquela mulher diante da gente, a súplica por sair daquele agressor, e às vezes a gente não ter as condições ideais de acolhimento e direcionamento. Então, a intenção de estar agora começando esse canal, de ter promovido essa live com a sua companhia, é que as pessoas possam perceber que devemos sim ter informação, devemos sim estar unidos, temos que cobrar políticas públicas voltadas a essas situações,
né? E ao longo dos anos a gente vai se fortalecendo para que a minha geração, né, os meus netos, os meus bisnetos, possam estar melhores, não percebam tamanhos desmandos e tamanhas situações de machismo. A senhora colocou no começo umas pontuações muito interessantes a respeito da criação, da educação ao qual a gente vai dar. Quer dizer, qual você que está aí, qual que é o seu legado? O que você vai deixar de herança comportamental através da educação que você está dando aos seus filhos, né? Como que você vai estar transmitindo conceitos e valores para que eles possam crescer saudáveis, comprometidos, cidadãos de bens. Nós falamos muito, nós julgamos muito, nós criticamos muito, mas a nossa parte fica a desejar, porque às vezes eu não tenho tempo para ver, eu não quero ouvir falar, por conta que isso não tem nada, não estou nem aí, não é comigo, e é com nós, é com todos nós. A violência doméstica, ela é um problema nosso, social. Ele é um problema social, ele não é um problema individual da casa da A ou da família B, ele é um problema social mundial, né? Em todas as instâncias. Então, a gente tem que perceber muito isso. E outra situação que eu gostaria de colocar aqui como alerta para quem estiver nos ouvindo e que posteriormente vai estar vendo essa live, então vai servir para que a pessoa possa às vezes, isso aí é comigo. O ciúme é um ingrediente muito perverso numa relação a dois, né? O ciúme que às vezes é citado como a pimentinha ali do amor, e às vezes ela é muito ardida, né? Esse ciúme vai se tornando possessivo e ele vai se adentrando. Então, as pessoas a qual estão vivendo já um relacionamento um tanto quanto, né, de muito ciúme, já tem que se alertar. Não combina. Com certeza. O amor e controle. Então, quando a pessoa é muito controladora, o seu companheiro é muito controlador, é muito impositivo, também não vai dar certo. É uma combinação também que não dá. São duas situações a qual a gente pode ficar em alerta e perceber que, às vezes, esse relacionamento está caminhando para um processo de adoecimento e não está saudável, amoroso, como deveria ser, como foi no primeiro estágio, né? Eu creio que a família e o relacionamento sempre começa por a questão do amor, de você ter o outro, de se completar. E por isso uma chamada muito especial, que até vi aqui a minha amiga, né, Fabíola, colocou, resgatar a autoestima, o amor próprio. Isso é muito importante, né? Essa fala com que nós mulheres devemos ter com as outras é isso, amar a si mesmo em primeiro lugar, se perceber, se permitir estar sempre melhor, se colocar em patamares de plenitude, que o outro não adentre você, que não te tire desse sossego, né, dessa paz que você tem que ter com você mesmo. Então, isso é muito importante. Nós devemos, sim, fomentar isso, porque são valores que, às vezes, estão se apercebendo ao longo do tempo. Ser mulher passou, às vezes, por um estágio, assim, de só uma questão estética, né? De se mostrar, de ter, como diz o outro, se maquiar da vida. E não é assim. São seres humanos que têm aqui dentro comprometimentos com si mesmo, porque isso é muito importante a gente frisar quanto a isso. Gostaria muito que a gente pudesse estar, né, mais tempo aqui, mas creio que nós já deixamos um recado, doutora. Eu, como assistente social, a gente poderia contar aqui casos e casos de situações ao qual percebemos tão tristemente que a mulher vivenciou e que criança e adolescente, ao qual também nós fazemos atendimentos, e ainda estão vivenciando. Neste momento ao qual, durante essa live, qual nós discorremos aqui, e durante essa reflexão, quantas agressões não houve? Exato. Quantos xingamentos? Quantas questões assim que a pessoa se percebeu sem chão, né?
como que eu faço, para onde eu vou, com quem eu vou estar. A sociedade tem que se preparar para isso, sim, né? Exato. Comprometer. É uma questão cultural, educacional, sim, né? Sim, começa em casa. Em casa, doutora, mas eu percebo também que as escolas poderiam ter esse adentro também. São, Sim, né, com numa certeza. grade curricular. Eu fiquei com tanto entusiasmo que há tempos atrás nós tínhamos, estava no Congresso até então, para que cada escola tivesse um assistente social e uma psicóloga, né? Sim, O quanto sim. nós evoluir, apesar que às vezes não teríamos o quanto profissionais seriam necessários para fazer esse atendimento, a demanda seria muito maior do que a oferta dos profissionais, mas seria uma evolução muito interessante, porque ali na escola poderia se perceber já algumas nuances de, né, descomprometimento já, de comportamentos já que estariam agressivos já, que a criança já está demonstrando aquilo com seus coleguinhas e que está advindo da convivência familiar. Na verdade, Sim. doutora, ficou ainda eu fiquei na vontade, na expectativa muito grande que a legislação pudesse oportunizar isso para a sociedade, mas ainda não veio se concretizar. Não, mas nós não desistimos, não. Com certeza. Nós vamos lutar. Sim, com por certeza. essa lei aí. Sim, a escola ela é uma grande vitrine para que a gente possa perceber comportamentos e algumas situações que não estão legais e que poderíamos começar ali a fazer as intervenções e melhorar a qualidade de vida daqueles que estão ali. As professoras são muito atentas e geralmente eu já recebi muitos professores, coordenadores, diretores que vêm à nossa procura procurando suporte, porque perceberam, né, mudanças comportamentais na rotina daquele aluno que está ali, convive. É o filtro, né? Sim. É o filtro. Mas, como eu disse, começa em casa, mas aí perpetua pela escola, né? E para os outros momentos da vida. Então, assim, eu até comento, os professores são os filtros que percebem isso com bastante clareza nos comportamentos, né, das nossas crianças e adolescentes na escola. Então, é uma parte também que eu falo que tem que ser muito bem observada, gratificada, né, devido à profissão tão linda que é. Sim. E é um complemento, ele é multifatorial, né, são vários profissionais que têm que se juntar para manter esse equilíbrio e ajudar essa sociedade que está aí. Isso. Então, boa noite. Aqueles que estiveram conosco. Tem uma pergunta aqui que a gente vai ver como que a gente pode dar, pelo menos assim, uma pontuada nessa situação. O Davi Fernandes colocou assim: eu agredi minha avó, e agora? Uau! Olha, que forte. É um fator que tem que ser averiguado, né? Qual a situação, né? Porque... Eu acredito que eu não sei até que ponto que ele fez essa pergunta, se ele achou, ficou surpreso porque dessa agressão, né, que ele ter cometido isso, se é recorrente ou não, mas eu oriento que ele busque uma ajuda, né, doutora? Que com certeza. Um profissional, que peça, né, uma pessoa, eu não sei se ele é adulto, se ele é adolescente, mas que procura uma pessoa próxima de confiança e que possa encaminhá-lo, seja para alguns profissionais que possam auxiliar nesse momento, porque a agressão a avó, então a gente sempre tem isso como avó, uma pessoa já mais, numa idade mais avançada um pouco, né, que às vezes possa estar tão frágil, quer dizer, que situação complicada, difícil, sofrível para ambos. Perceber, e a gente vê muito isso quando a gente atende as violências contra a pessoa idosa, uma das maiores dificuldades é isso, da denúncia, porque os avós jamais querem fazer a denúncia contra o neto, né? Elas amam com tanta veemência, com tanta profundidade, que como que ela vai fazer a denúncia, né, própria? Como que vai denunciar o filho, como é que vai denunciar o neto?
Esses é um dos parâmetros muito Vamos ver a difíceis. veracidade, né, da fala da Isso, pessoa também, né? Então, assim, a minha orientação para que o Davi possa procurar, né, profissionais. A nossa Exatamente. cidade tem órgãos competentes para isso, que ele possa receber essa orientação, quer dizer, e agora, ele colocou e agora, quer dizer, e agora o quê? Que sofrimento é Tá querendo uma esse? ajuda, né? Ou tá querendo uma. Sim. Pode Se ele acontecer quiser dele me ser procurar para gente criminalizado, conversar, sim, eu né? estou à Então tem disposição. vários parâmetros para isso, né? Essa indagação dele. Espero que ele possa recorrer a essa ajuda profissional e que não Exatamente. aconteça mais isso, que ele realmente, se ele adentrou aqui essa live, quem sabe ele percebeu que isso não é normal, que isso possa ser tratado, né? Por que dessa agressão? Por que, né, de realmente ir contra o outro? Não sei a forma dessa agressão como foi, né? Que peso que foi essa agressão? Mas ao meu entendimento, seja ela a psicológica, a verbal, o xingamento, a desmoralização, toda Sim. forma de violência ela é condenável, né? O respeito, a senhora colocou ênfase muito nisso, o respeito ele é fundamental para que a nossa sociedade sobressaia com os valores que existem, eles não se perderam. E a gente percebe que a sociedade como um todo evoluímos muito. Aí, nós hoje, doutora, a senhora está na sua casa, eu estou aqui na casa de meus amigos, nós estamos fazendo essa transmissão de uma live, a tecnologia de ponta permite-se isso. E os valores morais? O quanto evoluíram? A senhora relatou para nós aí no começo dos séculos, né? O quanto já vinha essa violência e a tecnologia avançou quanto, né? E aí, esses valores? Então, enquanto ser humano, nós percebemos que não evoluímos tanto quanto. Estamos a desejar. Estamos com a tecnologia de ponta. E é aí que a gente entra, né? A gente se coloca à disposição para que, se alguém quiser conversar, com certeza. É só entrar em contato. Se entrando em contato, a gente passa. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Eu que agradeço a todos. Uma boa noite. Que a gente possa seguir firme no propósito, sempre estar a servir, de fomentar coisas boas, de promover a vida humana. Esse é o meu propósito. O serviço social me remete sempre a isso, a promoção do ser humano, a promoção da qualidade de vida e das famílias como um marco maior. E o respeito salva. Agradeço a todos. Gratidão, doutora, por esse momento. Gratidão. E a todos que estiveram conosco. Boa noite.